Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais sobre a vida, o que somos e etc, né? Vai aqui uma opinião minha, muito pessoal, claro, evidente. As minhas opiniões servem muito, talvez nem sirva, né? Mas seja como for, se servir para alguém, serve para mim. Eu não tenho a pretensão aqui de convencer ninguém de que eu seja o dono da verdade. Ok? Isso fica. Eu já tenho falado bastante isso no meu canal aqui quando faço minhas postagens. E para aqueles que estão chegando a primeira vez, já estão sabendo, né, a partir de agora, de que tudo que eu faço aqui é de acordo com as minhas convicções. É a verdade minha. E todos nós temos o direito de ter a nossa própria verdade. Ok? Então, meus amigos, você está chegando aqui pela primeira vez. Muito obrigado pela sua presença. Espero que você goste para chegar no ponto de se inscrever, né? E dar aquele like de joinha. Não se esqueçam que esse joinha que vocês dão, mesmo se vocês não quiserem se inscrever, embora a inscrição seja gratuita, não custa nada, mas mesmo que vocês sejam inscritos, cada vez que vocês assistirem algum post aqui do nosso canal, né? Dá um like de joinha, porque o número maior de like é que vai fazer com que o YouTube veja, né, que muitas pessoas estão gostando de assistir o canal. E o YouTube vai oferecer então esse conteúdo para o maior número de pessoas. Essa, na verdade, é a proposta do like. A inscrição é para outra coisa, mas o like é importante muito mais do que vocês se inscreverem. Ok? Só que acontece geralmente ao contrário. Mas, muito obrigado a todos vocês. Irmãos, a nossa conversa de agora, eu vou passar para vocês aquilo que eu acredito que aconteça com toda a raça humana. Bem, vamos primeiro falar o que eu entendo como raça humana. Segundo a doutrina espírita, a raça humana não habita somente o planeta Terra. A raça humana compreende. Passou um mosquito aqui, né? Pois é. A raça é que ia sair na postagem aqui para vocês. Depois eu pego ele. Eu não gosto de mosquito. Bem, vamos lá. A raça humana compreende, né, não somente os habitantes do planeta Terra. Na visão da doutrina espírita e dos espíritos, compreende a raça humana todo ser que tenha o conhecimento do seu eu e condições de fazer escolhas. Isso é a raça humana. Então, a raça humana, na verdade, habita todo o universo. Ok? Onde existem seres inteligentes, é considerado pelos espíritos raça humana. Agora, o corpo físico, que não se trata aí exclusivamente, né, do nosso planeta, o corpo físico vai variar ao infinito, certo? A formação biológica vai ser sempre compatível com o planeta onde aquela raça humana estiver habitando. O nosso planeta Terra, a raça humana tem essa fisionomia, esta biologia, porque ela é intrinsecamente ligada às composições materiais do planeta. Ele tem que estar compatível para sobreviver, lógico, claro e evidente. Então, cada planeta do universo tem sua própria composição química, que vai gerar aqueles corpos que possam sobreviver naquele ambiente. Isso é muito fácil de entender. Da mesma forma que aqui no nosso planeta Terra, nós temos, podemos dizer assim, duas classes distintas de animais, né? Tem os terrestres e aqueles que vivem dentro d'água,
um não consegue sobreviver no ambiente do outro. Então, é um ambiente diferente, com vidas diferentes. Somente por aí já dá para compreender um pouco mais o universo, né? Então, segundo os espíritos, a raça humana é o quê? São os seres que têm condições de fazer escolhas e ter o conhecimento do seu eu. Ele sabe que ele é alguma coisa, que ele existe, ok? Isso difere das outras raças, né? Por exemplo, aqui na Terra, o homem difere das outras raças animais, porque o homem também é uma raça animal, porém, uma raça inteligente. Somos seres racionais. E aqueles que não têm inteligência são irracionais. Não vamos entrar na polêmica do que vem a ser inteligência, ok? Eu estou falando a inteligência suficiente para compreender o conhecimento do seu eu e de fazer escolhas, tá? Então, meus irmãos, isso é a raça humana. Então, onde existir a raça humana, existe o quê? Uma lei da natureza que, tipo assim, faz daquele ser, né, uma necessidade de comportamento. Essa necessidade de comportamento está ligada intrinsecamente ao seu desenvolvimento e crescimento intelecto-moral. Ok? Então nós, espíritos, precisamos evoluir, não por um castigo ou obrigação, mas por uma necessidade. Porque nós, né, como filhos de Deus, natural que somos todos, temos a necessidade de quê? De termos cada vez mais uma vida melhor, uma vida mais feliz, uma vida mais equilibrada. Certo? Então, sendo assim, a lei que da natureza, ela é universal. É claro que vai variar na questão da matéria, ok? Aí é outra coisa. Mas a lei moral, ela é universal, tá? Mas os espíritos que habitam um certo globo, um certo planeta, ele vai ter uma certa cultura diferente, né, da outra cultura, de outro planeta. Dá para a gente entender um pouco isso de acordo com o nosso planeta Terra mesmo. Nós vemos que os seres humanos de um país têm culturas bem diferentes de outros seres humanos de outro país. As culturas de cada país são bem diferentes, em alguns aspectos bem opostas, por assim dizer, né? Enfim, imagina então as culturas de outros planetas comparados à nossa. E essa cultura interfere na moral, querendo ou não. Mas, ainda que sejam essas diferenças morais entre planeta e outro, existe uma moral superior a todas, que é uma moral comum a todos os espíritos. Ok? Então, se nós estamos aqui no planeta Terra, e se existem alguns seres, existem milhares, né, habitando outro planeta, não estou falando aqui na questão evolutiva. Pode ser na mesma condição do nosso planeta com uma condição menor, né, moralmente, e outros que estejam numa condição maior. Tá? Seja como for, todos esses planetas onde habitam esses seres com inteligência são espíritos, como nós somos. São iguais a todos nós do planeta Terra. Quando falo igual, igual na nossa essência divina. Filhos de um só Criador de Deus. Tá? Então, no universo existe essa unicidade. O que é essa unicidade? Todos somos filhos de um só Criador. Certo? De Deus. Então, no Espiritismo fala-se muito, fala-se bastante, né, da justiça de Deus, né, da justiça divina, e etc. e tal. Então, Jesus, que é o nosso guia, nosso mestre, querendo ou não, já tentaram
A gente vê na reportagem, mas caramba, ver o nome foge. Às vezes a palavra foge da minha. Documentários. Que algumas pessoas tentaram provar que Jesus não existe. Certo? Mas existem aqueles que acreditam. Mas não basta acreditar ou não acreditar que Jesus exista. Tem que tentar descobrir se é verdade ou mentira. Porque isso faz uma grande diferença para toda a humanidade. Bem, se ele existiu, já começa aí um questionamento sobre o que ele falou e o que não falou. Se ele não existiu, foi tudo inventado. Ok? Então, os cientistas, as pessoas que se entregam a esse estudo, ok? Se dedicam realmente a querer saber da verdade. E chegaram à conclusão que sim, que Jesus existiu. Né? Cientistas forenses, investigadores. É muito interessante essas reportagens e alguns filmes que falam sobre isso. O questionamento, etc e tal. Então eles provaram por evidências, que Jesus realmente existiu. Esse é um ponto. Bem, então se Jesus existiu, algumas coisas foram ditas por ele. Claro, é evidente. Mas também existem coisas que ele não disse que os homens aproveitaram por interesses escusos. Todo mundo sabe disso, que infelizmente estamos nesse já de anos, né? Passando por essa evolução ainda, que não saímos disso, de tirar proveito através de mentiras, de informações mentirosas, usando o nome de alguém poderoso. Até hoje as coisas são assim. Né? A pessoa usa o nome de alguém poderoso para ter influência, para tirar proveito. Nós às vezes não inventamos alguma história. Quando um policial nos para, a gente finge conhecer o superior dele. Basta que a gente saiba o nome do comandante do quartel, porque um conhecido nosso, que é policial, falou e coisa e tal, que a gente usa esse nome, né, para tirar uma vantagem. Certamente, muitos de nós fazemos isso. Estou dando só um exemplo, tá? Eu já fiz isso muito. Então, só estou dando um exemplo. Então, nós temos esse hábito. Então, é claro que muitas pessoas botaram palavras na boca de Jesus, que ele sequer pronunciou. Mas passaram outras palavras que realmente têm lógica, fundamento, moral, e que chegaram até nós na atualidade. Uma das palavras que Jesus, segundo a Bíblia, o Antigo Testamento, por aí vai, fala que Jesus falou que não adianta procurar Deus aqui e acolá, porque Deus está dentro de vós. Né? Bem, tem uma lógica, um fundamento. Ora, meu pai e minha mãe já desencarnaram, mas eles continuam dentro de mim, através da genética. É verdade ou é mentira? É claro, né? Que é verdade. Se eu quiser provar quem são meus pais, é só fazer o DNA, né? Fazer aquele famoso teste do DNA. Posso pegar o DNA do irmão, os restos mortais dos meus pais e provar dessa forma que eu sou filho deles. Então meu pai e minha mãe estão dentro de mim. A ciência já prova isso com uma facilidade enorme. Não é isso? Mesmo que meu pai e minha mãe estivessem vivos. Né? Meu pai e minha mãe continuariam dentro de mim de alguma forma. Ora, como Deus nos criou, né, a sua imagem e semelhança, as pessoas confundiram com a imagem do corpo físico que é material. Então Deus seria material, coisa que não é. Né? Se Deus criou o universo e tudo que compreendemos, e até aquilo que desconhecemos, ele é pura energia. Certo? Sendo energia, ele não pode ser pai, nem tampouco mãe. Então ele é desprovido de sexo. Será que é difícil de entendermos isso? Né? Se tivesse a necessidade que o corpo humano tem do sexo para se reproduzir, então ele dependeria de ter alguém igual a ele para ele poder reproduzir. Então, esse Deus não existe. Se ele é energia, somos filhos dele, somos o quê? Energia. Ponto.
ok? Então, os espíritos que habitam o planeta Terra e que habitam outros planetas são o quê? Filhos do mesmo Criador. Sendo assim, são irmãos, ok? Então, estamos começando a entender um pouco mais. Somos todos irmãos. Se é um pai só, um criador só, ou uma criadora, seja o que for que queiram chamar, somos filhos da mesma fonte. Somos irmãos espíritos. Então não importa que eu habite um planeta, que minha constituição biológica do corpo físico seja cabeçudo, orelhudo, narigudo, ou não tenha nem cabeça nem nariz, mas que eu tenha inteligência, que eu tenha o formato de união do jacaré, do crocodilo, do peixe, ou de um passarinho, não importa. Porque aquilo é corpo, e eu não sou corpo, como não sou aqui corpo, eu sou espírito. Nós somos espíritos, certo? E vamos habitar corpos que nos dê condição de liberdade, de ação. Então, se o corpo de um planeta dá liberdade de ação ao espírito, e ele é compatível com aquela energia vibratória, ele vai habitar aquele mundo. Se o corpo é diferente dos corpos aqui do planeta Terra, ele vai deixar de ser espírito, vai deixar de ser filho de Deus? Claro que não, ele é teu irmão. Ele é um espírito habitando o corpo. Ora bolas. Então, meus irmãos, esse é um ponto. E quando Jesus nos disse que Deus habita, está dentro de nós, como poderia ser isso? O que ele quis dizer? Além de demonstrar que todos somos filhos de um só Criador. E que não adianta procurar Deus de qualquer lugar, porque trazemos em nossa essência. Qual a nossa essência? A energia. Certo? Isso é um fato. Quando Jesus nos disse que Deus sabe de tudo que fazemos, como poderia ser? Será que Deus está sentado num ponto bem alto, olhando para todos ao mesmo tempo e olhando a atitude de cada um? Não, não é assim. Ok? Ele é energia. Se ele é energia, ele não está em um determinado ponto. Se ela é energia criadora, ele está por todo o espaço. Por todo o espaço. Ele não está localizado num ponto. Ok? Sendo assim, o fluido universal, que os cientistas já provaram que existe, claro, evidente que é energia que eles chamam de energia escura, que ainda não conseguiram definir exatamente como é, vai levar alguns anos ainda, talvez séculos, para ter uma definição precisa sobre essa energia. Nós estamos aqui mergulhados dentro dessa energia, que é o fluido universal cósmico. Cósmico universal. Então, quando nós pensamos e vibramos, emitimos um pensamento. Esse pensamento se transforma o quê? Em ondas. Certo? Mergulhado nessa o quê? Nesse fluido cósmico universal. Sendo assim, a onda que emitimos chega a Deus através do fluido universal. Então, qualquer coisa que nós façamos, qualquer coisa que está envolvido com cada ser da criação no universo, Deus está tendo ciência. Ele sabe exatamente. Aí tá bom. Aí você vai falar para mim, peraí, então Deus sabendo, ele virá de onde está para tomar as decisões necessárias que devem ser tomadas, né? Claro, somos filhos, somos aprendizes, crianças, estamos aprendendo, vamos precisar de ajuda. É natural. Ele virá pessoalmente? Claro que ele não virá pessoalmente. Ele designará as ordens daqueles espíritos que já alcançaram a evolução máxima, vai determinar as ordens. Esses espíritos vão repassá-las hierarquicamente até que chegue até nós. Sabe? Só que essa velocidade, né, dessa determinação de Deus é praticamente instantânea. Não pense vocês que leva dias e horas, não. Ela é instantânea. Dá para você ter uma ideia desse tempo? Não. Ele é instantâneo. Ele é imediato. Ok? Então, sendo assim, Deus sabendo de todas as coisas que acontecem com cada um de nós, por esse processo que eu acabei de explicar a vocês, vocês acham que existe a possibilidade de haver injustiça em
qualquer parte do universo? Vocês acham que a possibilidade de haver vítimas aqui no planeta Terra? Você acha que a possibilidade de haver vítima num barrinho pequeno, lá no meio do mato? Vocês acham? Pois bem, por isso o nosso tema, o nosso título de hoje, né, é A Vítima e Deus. Não existe vítima no universo, muito menos no planeta Terra. Mas tem muita gente que ainda acredita na injustiça. Aí vocês vão me falar, mas peraí, nós não vemos pessoas comprovadamente, depois de alguns anos, que ela era inocente, que passou 2, 3, 4 anos na cadeia sem praticar o crime. Sem praticar o crime, ele foi o quê? Uma vítima. Não é verdade? Bem, essa é a visão acanhada do homem que não acredita na reencarnação. Aí, para esses, não tem resposta realmente. Porque ele não acredita em vida passada. Ele acredita na atual. Tem alguns até que são espíritas que acreditam na injustiça. Sim. Acredita que alguém possa lhe fazer mal. Eu não merecia isso, eu ajudei tanto e a pessoa foi ingrata comigo. Coitada, ela foi vítima. Então, meus amigos, quem acredita de fato que é uma vítima, com toda certeza não acredita de fato que existe Deus. Não o Deus verdadeiro, acredita no Deus displicente, um Deus que fecha os olhos, né, para as injustiças, um Deus que não está onipresente. Não está onipresente. Para essas pessoas, eu não sei como é que elas lidam com seus próprios pensamentos, elas não se questionam. Elas não querem se questionar para não ver a verdade. Vocês entendem isso? Porque ver a verdade vai as colocar na posição correta. Se ela não é vítima, ela não é boazinha. Então ela tem que se sentir boazinha. Sabe para que ela tem que se sentir boazinha? Para depois se arrepender e ir para o umbral. Não parece absurdo? Mas lógico que é absurdo, é tão absurdo quanto acreditar na injustiça. Desde o momento que a pessoa acredita que exista injustiça, no tamanho que for, ela não acredita em Deus. E se ela não acredita em Deus, depois que morre, ela se arrepende, que ela não foi vítima de ninguém. Se ela entender mais profundamente, ela vai entender que ela não é vítima nem dela mesma. Por que ela não será vítima dela mesma? Sabe por que ela não é vítima dela mesma? Nem pelos erros que ela cometeu na vida atual, na vida passada? Porque Jesus nos falou, perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7, até os vossos inimigos. Ora, se nós não somos inimigos de Deus, quantas vezes Deus irá nos perdoar? Se existe punição, é castigo. Se existe punição e castigo, não existe livre-arbítrio, que a doutrina espírita tanto proclama, a liberdade de escolha. Não existe. Não existe liberdade de escolha quando eu sou punido. Eu não quero ser punido. A pessoa vem se contradiz. Não, você pode escolher. Não, não quero ser punido, é a escolha minha. Não, mas isso você não pode escolher. Então não existe livre-arbítrio. Eu às vezes fico pensando, como é que podemos ter dois pensamentos opostos ao mesmo tempo? Ou você acredita no livre-arbítrio ou não acredita, não tem outra suposição. Será que é absurdo minha ideia, meus pensamentos? Se eu chego na vida do outro lado espiritual cheio de erro e alguém me pune, não tem liberdade, não tenho livre-arbítrio. Não tenho. E a pessoa diz que eu tenho. Eu só queria entender como ela pode... Não, mas nesse caso você não tem. Porra, se nesse caso eu não tenho livre-arbítrio. Ninguém tem. A maioria das pessoas que habitam o planeta Terra estão sofrendo. Ah, tem gente rica? Tem. Pô,
A quantidade de pessoas, o número de pessoas que têm uma vida boa, que tem saúde, que é saudável, que tem dinheiro, que tem riqueza, bota aí o número. Bota o número das pessoas que sofrem. É muito superior. Então essas outras pessoas que sofrem a miséria, a fome, o castigo, elas tiveram o livre-arbítrio, escolheram passar por aquilo tudo? Ou foram punidas? Bem, se elas são obrigadas a passar, então não existe liberdade, é mentira. Mesmo na doutrina espírita, quando a pessoa tem dois pensamentos tão opostos, quando a pessoa acredita na lei de ação e reação, aqui se fez, aqui se paga. Queimada pela espada perecerá. Né? A plantação não é obrigatória, mas a colheita é obrigatória. Então, meus irmãos, nós estamos vendo que só, infelizmente, muitos não compreenderam ainda o que vem a ser Deus. Se você acredita que você é vítima de algum acontecimento, é porque você quer assistir melhor do que o outro. Porque você acha que você não merecia tal coisa. Não merece porque tu é bom, claro. Como é que você bonzinho pode sofrer, né? Alguma coisa, porque você é maravilhoso. Mas quando o outro passa por alguma coisa, ele estava merecendo passar. E aqueles que são presos injustamente, se encontrar outros casos, que a gente acha que é injusto, então Deus não estava prestando atenção, Deus não está em todo lugar, Deus não sabe do pensamento de todo. Jesus mentiu para a gente o tempo todo. Comprovado que Jesus existiu, eu já falei para vocês, foi comprovado. Ninguém tem como contestar aí contra os fatos. Ok? Agora, se existe injustiça, então Deus não existe. Essa é a grande verdade. Eu, pessoalmente, não acredito na menor possibilidade de haver injustiça, começa um ponto. Esse é o fator principal que eu vejo a nossa vida, a minha vida. Eu não tenho o poder de fazer mal para ninguém. Se a coisa que eu faço errado acaba acontecendo, é porque aquele alguém, por algum motivo, pediu para passar por aquilo que era uma prova para ele. Eu, moralmente, fiquei sim com uma dívida. Claro, eu vou ter que reparar o mal que eu causei. Mas quando que eu vou reparar? Quando eu quiser. Mas quando que eu irei querer? Quando eu tiver a condição moral para aceitar tal coisa. Aí eu entendo o livre-arbítrio. Aí eu entendo a grandeza do amor de Deus. Aí eu entendo porque Deus está em todo lugar. Ok? Então, meus amigos, fica aqui. Se existe vítima, Deus não existe. Ainda tem algumas pessoas que pensam que se pode fazer justiça com as próprias mãos. Veladamente, é verdade? Veladamente. Porque acredito que sim, tem alguns espíritos que, quando descobre que alguém fez algum trabalho espiritual, o nome vulgar chamado de macumba, né? Para fazer mal a alguém, existe um grupo de espíritos que trabalham para impedir que esse mal aconteça. Mas como eles trabalham? Eles pegam aquelas energias negativas daquele irmão encarnado que fez o trabalho para o mal, impede que essas energias negativas cheguem na vítima, pega essa energia negativa e devolve para aquele que a produziu. Certo? Então aquela energia negativa vai fazer o mal para quem? Para quem as emitiu, para quem as criou. E pergunto eu a você, isso é ou não é fazer justiça com as próprias mãos? Moralmente isso é correto, meus irmãos? Vocês acham correto? Se você acha correto, você acha correto também as pessoas aqui na vida natural pegar o ladrão e linchar até a morte. Não é verdade?
É. Se o espírito pode fazer isso, por que eu não posso? Se ele está se vingando daquele que tentou fazer o mal, por que eu não posso aqui também me vingar daquele que fez o mal? Se a lei do homem é tão falha, minha gente, vamos prestar atenção nisso. A lei do homem é tão falha e ainda assim proíbe fazer a justiça com as próprias mãos. Vocês acham que a lei de Deus permite também, ou poderia permitir, que os espíritos fizessem a justiça com as próprias mãos? Vocês acham essa possibilidade? Aí vamos pegar a justiça de Deus, para podermos entender tudo isso. Aí o espírito, tá, vamos supor que tudo isso ocorra. De fato ocorre. Ele vai lá, evita que a energia chegue na pessoa e pega e devolve para aquele outro ser que emitiu a energia negativa. Então, aquele espírito achava que ali existia o quê? Uma injustiça. É a visão dele. Ok? Mas ele faz o bem através de um mal. Perante Deus ele está certo ou errado? Por que ele faz um bem perante o mal? Porque ele ajuda alguém e prejudica o outro. Ele está ajudando aquele que fez o mal? Não, ele está piorando a condição daquele que fez o mal. Ele está castigando o outro. Ele está sendo um justiceiro, um paladino. Qual seria a coisa correta a fazer? A coisa correta a fazer era, de fato, impedir que aquela energia chegasse na tal vítima, na visão dele. Esse é um trabalho do bem. E fazer com que essa energia, de alguma forma, através de um trabalho que ele aprendesse a fazer, ela se dissolvesse de outra forma. E tentar ajudar aquele que emitiu a energia negativa, para que ele não repita aquela má ação. Aí ele estava sendo útil, a ele próprio. Mas o que ele faz, ele está fazendo exatamente aquilo que Jesus nos falou. As calamidades são necessárias, mas é daquele por quem vem a mão. Então, meus amigos, aquele que fez o mal está sendo castigado. Deus não castigaria ele, Lógico que não. Ele ia ser tratado e orientado para não repetir o erro. Essa é a verdade. Mas tem gente que acredita na lei de ação e reação dessa forma. Então, meus irmãos, o que eu quero passar para vocês é isso. Vítimas, se existe, Deus não existe. Ok? Espero que vocês possam ter compreendido o meu ponto de vista, aquilo que eu acho que seja assim, porque eu me recuso a acreditar que Deus não esteja em todos os lugares. Tá? Eu me recuso a acreditar que Deus não esteja dentro de cada um de nós. Realmente eu me recuso. E por me recusar, eu não consigo ver vítima no nosso planeta. Nem eu sou, nem ninguém é. Nós passamos pelas coisas que precisamos passar, não porque Deus nos castigou, porque pedimos para passar por elas. Essa é a grande verdade que muitos não querem ver, mas um dia conseguiremos ver, com uma exatidão maior, compreendendo mais amplamente essa grande verdade. Muito obrigado a vocês, fiquem na paz de Deus e até a próxima.